A pressão é para todos, tá? Pressão diante, né? Pressão para cima do Ramon Dias, pressão para cima do Augusto Melo, pressão para cima do Fabinho Soldado, pressão para cima do Memphis Depay. A pressão é para todo mundo, né? Quem vai aguentar essa pressão? O Corinthians vive um momento delicado porque existe uma pressão começando, vamos por partes, começa a pressão no Augusto. A pressão no Augusto é por duas demissões, né? Ramon Dias e Fabinho Soldado. Na verdade, são mais do que duas, né? Porque vai embora o Emiliano e toda a sua comissão técnica. Mas só para você entender, o pacote Ramon, Fabinho Soldado. Se o Fabinho sair, vai sair muita gente também, porque, né, no departamento de scout do Corinthians, muita gente que hoje está ali, né, é tudo ex-Flamengo. É tudo o Fabinho que trouxe. Então, a chance, né, do Fabinho Soldado sair, né, se ele sair, a chance dos outros saírem também passa a existir. Só para vocês entenderem, uma coisa está ligada na outra. Por que eles querem a saída do Ramon? Primeiro, o Ramon Dias, eles querem a saída porque eles entendem que o Ramon Dias é um treinador que vai sempre comprometer o Corinthians em grandes jogos, um treinador que erra demais em escalação, um treinador que erra em escalações, que erra em momentos decisivos. As pessoas gostam de lembrar, principalmente, né, os jogos contra o Racing, contra o Flamengo, agora contra o Barcelona de Guayaquil, citar o São Paulo esse ano, e citam também que o Ramon meio que desdenha do Corinthians. Tudo, a percepção dos aliados do Augusto é a mesma percepção que a gente tem, né, de futebol. Eles entendem que o Augusto vai correr um risco muito grande, que era melhor escolher um técnico agora, porque outros clubes trocaram de técnico no início da temporada e conseguiram, né, chegar ao título. Por exemplo, Botafogo, né, Palmeiras lá atrás, enfim, é a visão desses aliados do Augusto Melo. Então, eles são favoráveis à troca do Ramon Dias. Esse pedido ele foi feito para que o Ramon fosse demitido antes já do jogo contra o Santos. Só que isso jamais vai poder ser atendido. Ele deve permanecer para o confronto contra o Santos. Aí vem o segundo pedido, que acabou nos surpreendendo, e eu trouxe hoje para vocês com exclusividade. Houve um pedido para que o Augusto Melo demitisse o Fabinho Soldado junto com o Ramon Dias. Eles querem que quando o Ramon Dias for demitido, eles querem que o Fabinho vá junto. Por quê? Vamos aos argumentos. Tá? Na visão dessa cúpula, desta ala, que é muito influente com o Augusto Melo, eles entendem que o Corinthians precisa já resolver tudo que está mal resolvido no CT Joaquim Grava. Na visão deles, não adianta nada tirar o Ramon e manter o Fabinho, porque quem manda em tudo lá é o Fabinho. Quem deixou descambar tudo foi o Fabinho. Quem liberou demais foi o Fabinho. Quem deu liberdade demais para os jogadores foi o Fabinho. Quem permitiu festas foi o Fabinho. Quem permitiu muitas entrevistas, podcasts foi o Fabinho. Quem permitiu a noite foi o Fabinho. Na visão deles, as regalias a Memphis Depay, por exemplo, são concedidas pelo Fabinho, e tem muito jogador reclamando em relação a isso, eu vou falar daqui a pouco. Então, para estes aliados, o Fabinho Soldado é o principal culpado pelo fato do Corinthians não estar focado em 2025. E isso a gente já tinha observado que não estava focado mesmo. E na visão deles, um possível racha que se inicia hoje no elenco corintiano é culpa do Fabinho Soldado. Então preste atenção no que eu estou falando. Tudo que a gente acha que estava na conta do Ramon, para essas pessoas aliadas ao Augusto Melo, tudo isso está na conta do Fabinho Soldado para eles. Eles acham que o Augusto deu poder demais para o Fabinho, só que o Fabinho acabou, né, tendo um retrocesso e acabou, enfim, afrouxando demais na liderança, né, virou muito amigo, né, da comissão técnica, muito amigo dos jogadores,
e acabou deixando a situação um pouco, podemos dizer assim, né, acomodada, né? Acho que essa é a palavra mais correta para esse termo. Caberia uma boa enquete se você concorda. Quem é o culpado pelo comodismo, pelas festas, pelo oba-oba e pela falta de foco do Corinthians em 2025? Né? Depois você comenta aqui embaixo, ó, o pessoal tá tudo comentando, mas ó, tem gente dizendo aqui, ó, mas ele é o culpado. Essa informação do Fabinho, por exemplo, é uma informação de aliados do Augusto Melo. Pra vocês terem uma ideia, hoje durante o almoço com a Fiel, enquanto eu fazia o programa, uma pessoa do Corinthians que eu respeito muito entrou em contato comigo para questionar uma informação minha. E falou assim, Samir, pô, por que você não nos procurou, né? Essa pessoa disse. Eu falei assim, não, a informação que eu tenho é que o Fabinho está sendo pressionado, querem a demissão dele. Ele falou, não é isso que eu estou questionando, essa daí não. Estou questionando a do hotel. Então eles questionaram uma informação minha do hotel, que na verdade é uma informação do Perrone, Ricardo Perrone, que diz que os jogadores do Corinthians passaram a utilizar agora um quarto individual nas viagens, nos hotéis, e não um quarto duplo. E eu falei que muita gente sempre usou o quarto duplo, né? Isso foi assim no futebol, só que eles me deram uma lista de clubes que já usam quarto individual, Bahia, Palmeiras, enfim. E eles me questionaram que não é assim que vai dobrar, né, a despesa. É que na minha cabeça, eu acho que na cabeça de qualquer um que está aqui no chat, você também pensaria assim, não pensaria? Se eu gastava com 15 quartos, com quartos duplos, que tem comissão técnica, né? E tem jogadores. Então vamos colocar uns 15. Hoje eu tenho, hoje eu tenho 30 quartos para contratar, que é individual, de 15 vai para 30, eu imagino que dobra. Mas enfim, aí deve ter alguma negociação, algum desconto, eles falam que não é isso. Mas só para vocês terem uma ideia, eles questionaram essa informação, mas jamais questionaram a do Fabinho. O que eu queria dizer para vocês é que a informação da pressão sobre o Fabinho Soldado é muito real, existe realmente hoje essa pressão e esse desejo dos aliados do Augusto com a saída do Fabinho. Samir, o que você acha? Cara, vamos lá. Em relação ao Ramon Dias, eu sou muito a favor da troca. Muito. Para mim tem que trocar para ontem. Eu não esperava nem o jogo contra o Santos. Não esperava. É claro que nós estamos falando de uma diretoria que a agilidade e a rapidez não é o forte. Você tinha já que alinhar com outro técnico. Você tinha que alinhar com outro treinador. Então o Ramon Dias eu mandaria embora, não dá mais. É um técnico que eu não confio. É um técnico que, né, já falamos muito sobre tudo que ele faz de errado. Pô, só o jogo de quarta, não preciso falar a temporada. O cara consegue poupar o Carrídio no jogo mais importante do ano. O melhor jogador do time se chama André Carrídio. O Memphis não é melhor que ele, o Garro não é melhor que ele, o Yuri não é melhor que ele, ninguém é melhor que o Carrídio para o Samir Carvalho. Você pode até discordar. Antes, para mim, era o Memphis, hoje é o Carrídio. Não é que eu mudo de opinião, é que as pessoas mudam de futebol e de foco. Então, olha só, eu demitiria o Ramon. Ele poupou o Carride sem ter o José Martinez, cara, que é mais grave ainda. Ele entrou com o Alex Santana, que o Alex Santana conseguiu jogar todos os jogos ruins dele com a camisa do Corinthians esse ano. Todos, São Paulo, Novo Horizontino. Qualquer jogo que ele entrou, ele foi mal. Ele foi mal porque ele anda em campo, ele não tem condição. O Alex Santana foi um dinheiro mal gasto. Ele não tem condição de jogar no Corinthians. Queiram ouvir a verdade. Segundo, ele colocou, segundo ou terceiro, ele colocou 3 zagueiros sem treinar os 3 zagueiros. Isso aí já é motivo de demissão também. Como é que você escala um time que você não treina? Choca, Gustavo Henrique e Félix Torres não jogaram juntos, não treinaram juntos. Um absurdo. Nunca jogaram juntos, o Choca e o Gustavo Henrique. E ainda mais junto com o Félix. Beleza? Segundo, se você escolhe 3 zagueiros, você tem que pôr o André Ramalho, porque o André Ramalho é o único que sabe sair jogando. Então, dos 3 zagueiros, um tem que ser o André Ramalho, na minha opinião. Segundo, se você entra com 3 zagueiros, sem treinar, você tem que entrar com um ala que apoia, que é o Bidu. Não com um ala que não marca e nem apoia, que é o Hugo. E tantos outros motivos. Então, para mim, a troca tinha que ser antes do jogo já contra o Santos. Sobre o Fabinho Soldado, se ele cair, vai cair por causa da soberba.
A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Há muita reclamação de relacionamento do Fabinho com os funcionários lá. Segundo, ele fez com boas contratações, mas também fez péssimas contratações. Tá, é só a gente discutir aqui os reforços. E ele pecou porque ele achou que tinha feito a maior janela do mundo e recusou, inclusive, reforços para a zaga, né, porque ele achava que o Kaká ia explodir esse ano para ser um grande zagueiro. Assim, se você falar assim, demite o Fabinho, eu não demitiria. Mas se decidirem demitir o Fabinho, eu não vou brigar por ele. Não estou nem aí. Porque para mim também faz um bom trabalho, nada demais. Entendeu? Eu acho que o Corinthians foi muito mais importante para o Fabinho do que o Fabinho para o Corinthians. Minha modesta opinião. E eu traria no mercado um cara com conhecimento de mercado. Um cara que conhece muito o mercado, conhece os empresários, os jogadores. Fica mais fácil você trazer alguns atletas. Possíveis treinadores que podem assumir o Corinthians. Vamos lá. Tite e Renato Gaúcho estão na pauta da diretoria. É isso mesmo, beleza? 2 nomes que agradam a diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tite e Renato Gaúcho. Cara, assim, tem uma ala lá na próxima ao Augusto que eu considero menos forte. Na verdade, é uma pessoa que está com o Augusto lá desde o início. Essa pessoa prefere um treinador mais jovem, um treinador com pensamentos mais jovens, mais modernos, um cara mais atualizado, tá? Eu vou muito na linha desse camarada aí. Tá? Eu acho que o Corinthians precisaria de um nome diferente, entendeu? Por exemplo, o Botafogo não trouxe o Arthur Jorge, deu tudo certo. Por que não arriscar um nome assim? Vocês têm falado aí no Felipe Almeida, enfim. Tentar algo diferente, sabe? Eu vi vocês comentando o Felipe Almeida. Eu gosto do Milito, né? Gosto muito do Milito. Só que tem uma questão também. O técnico tem que ser jovem com autoridade, no meu modo de ver. Quem é esse técnico hoje jovem com autoridade? O Abel Ferreira. Estou tentando achar outro aqui. O Abel Ferreira é jovem e com autoridade. Precisa ser um cara assim, que o jogador respeite. Porque a gente viu jogadores que não ganharam nada ainda com a camisa do Corinthians e que estão se achando. Acham que são ídolos. Tá? Acham que são ídolos. Então não adianta ficar escrevendo nas redes sociais. Hoje nós temos jogadores de rede social, nós temos jogadores de podcast, está faltando jogador mesmo. Que eles demonstrem em campo. Não é? Eles provocaram o Palmeiras no último jogo. Não foi? Teve um vídeo aí que eles estavam cheio de. Eu falei, quero ver em campo. Chegou em campo, o Palmeiras teve mais raça para mim, no início do jogo, principalmente. Então, eu quero ver em campo. Não adianta ficar fazendo notinha no Instagram, enfim, eu quero ver em campo. Então, tem que chegar um treinador que eles respeitem. O Tite resolveria o problema desse início de rachadura, tá? Eu acho que o Tite resolveria esse problema hoje, do início de rachadura. O Tite acabaria com isso. Ele tem uma boa política, uma boa lábia para isso. Eu gosto da ideia do Tite e eu perdoo o Tite, tá? Para mim, eu tenho equilíbrio. Eu perdoo o Tite, mas não perdoo o Renato Gaúcho. Por quê? Porque o Tite, ele escolheu não vir para o Corinthians, ele é um profissional, um direito dele. Tá? Ficamos chateados? O chamamos de Judas? Sim, tá tudo certo. Ele chega até com menos moral. Porque qualquer campanha ruim que o Tite fizer, ele vai ser cobrado mais forte por causa dessa trairagem. E ele mentiu, né? Que se poderiam chamá-lo de mentiroso e tal. Todo mundo sabe a história. O Renato Gaúcho, cara, o Renato Gaúcho no Corinthians, ele é mais cotado que o Tite. Ele é mais bem cotado que o Tite. Cara, isso é um absurdo. Porque o Renato Gaúcho, vamos lá, a gente também precisa ter um pouquinho de amor próprio. Por isso que eu falo para vocês que a melhor coisa na vida é equilíbrio, tá? Eu uso uma frase aqui que é nada em demasia é bom.
correto? Nada em demasia é bom. Nem amor em demasia é bom. Então, por exemplo, o Tite, eu perdoo, mas o Renato Gaúcho eu não perdoo. Porque o Renato Gaúcho ele não tem história nenhuma no Corinthians para fazer o que ele fez. Ele deixou uma minuta de contrato pronta no Parque São Jorge. O seu advogado estava em São Paulo, no Parque São Jorge, esperando o Renato chegar para assinar o contrato. Isso no início de 2021, quando sai o Mancini. Ele viu que o Rogério Ceni ia cair porque tinha perdido um jogo lá e preferiu o Flamengo. Direito dele, só que não devemos dar uma outra chance para ele. E essa fonte que me falou hoje do Renato Gaúcho me disse que o Corinthians negociou de forma avançada com o Renato Gaúcho antes do Ramon Dias e o Renato endureceu de novo, porque o Renato não queria quebrar o seu contrato com o Grêmio. Então o Renato disse não para o Corinthians 2 vezes já. Cara, por que agora que ele está desempregado na pior, ele vai pegar bem o Corinthians? Cara, ele não conseguiu nem ser o escolhido do Santos. Com todo respeito ao Santos. Ele não foi o escolhido pelo Botafogo. O Botafogo não escolheu o Renato quando ficou sem técnico. O Santos não escolheu o Renato quando ficou sem técnico. Cita outro time que ficou sem técnico que escolheu o Renato. Por que a gente, o Esporte Clube Corinthians Paulista, que ouviu 2 não desse cara, uma de uma maneira absurda, com todas as cláusulas de contrato colocado, ele ia ter porcentagem até em jogador da base futuramente, em vendas futuras, que eu achei até estranho isso que tinha no contrato, porque, imagina ele coloca um jogador de titular, a gente ia questionar se descobrisse, né, que tal jogador estava no contrato. Aí nós vamos dar chance para um traíra desse? Então, assim, se tiver algum presidente que tem um pouco de amor e respeito à camisa do Corinthians, o Renato Gaúcho nunca tinha que ter uma campanha, a torcida tinha que levantar a campanha. Renato Gaúcho jamais, olha o que a filha dele fez com a torcida do Corinthians, engajou e ela não estava mentindo. Ele tinha já dito sim para o Corinthians. Então esse cara não pode treinar o Corinthians, tá? Não pode. O Tite eu até aceito, entendeu? E tem outra coisa que o Renato Gaúcho, ele se dá bem com o boleiro, se dá. Só que o time joga, ele vai fazer uma média. Ele adora jogador velho. Ele vai fazer uma média com Depay, com companhia. Tô falando que o Depay é velho, tá? Então, assim, ele é o boleirão. Vai jogar futebol, né? Eu sou craque, eu sou melhor que não sei quem, esse papo. Eu não tenho paciência para isso, tá? Então, eu, Samir Carvalho, iria num técnico jovem, que tenha um certo respeito dos jogadores, ou no Sampaoli. Sampaoli é sujeito a chuvas e trovoadas, tá? Eu sei que todo mundo já sabe que eu gosto da ideia Sampaoli. Só que o Sampaoli ou dá tudo errado ou dá tudo certo. Não tem muito meio termo com ele. Ele não dá mole para estrelas. Às vezes ele prefere colocar os operários jogando e deixar estrelas no banco. Pedir para mandar embora estrelas. Ele é perigoso. Só que ele não faz panela com diretoria, não faz panela com jogador. Tem gente no Santos que reclamava que ele não dá bom dia. Esse elenco do Corinthians, claro que não dá bom dia, é uma coisa de gente mal educada. Mas esse elenco do Corinthians precisa mais de um técnico assim que olha os jogadores de cima para baixo do que um técnico que tem medo dos atletas, como é o caso do Ramon e do Emiliano. O Emiliano, ele passeia com os jogadores, dá rolê com os gringos. Isso ajudou a rachar o elenco, porque tem jogador que acha que algumas escolhas ocorrem porque o Emiliano é amigo dos caras, tá? A fama de paneleiro dele é muito grande e essa fama ele já teve no Vasco. É só conversar com o pessoal da imprensa lá do Rio de Janeiro.
tá? A fama de paneleiro já vem lá do Rio. Por quê? Porque o filho dele é jovem e gosta de sair. E sai com os jogadores, os gringos. E aí o cara acha o seguinte, o Garro não jogou, ele vai me colocar, eu sou o artilheiro do time na temporada, é eu que vou entrar. Aí entra o gringo, ele fala, pô, mas escolheu o gringo porque é gringo, né? Escolheu o gringo porque é amigo, não sei. E isso aí gera um desconforto também no clube, tá? Eu acho que você tem que saber separar um pouco, entendeu? Tem que saber separar um pouco essa questão, sabe? Então, assim, para mim, eu aceitaria o Tite, porque eu acho que o Tite é muito melhor do que o Ramon, mas a minha opção seria um outro plano, mas o Tite eu aceitaria, desses nomes aí que eu apurei, eu não aceitaria o Renato. Luiz Castro, cara, é um técnico muito caro, né, velho? Ele é louco. Voivoda, esse é um nome que eu gostaria, mas é impossível, né? Impossível você trazer o Voivoda hoje, tá? Ele renova com Fortaleza, ele nunca fica, né? Bora fechar o vídeo para falar sobre Ramon Dias. O técnico do Corinthians corre risco de demissão. Posso assegurar que é uma pressão gigante, como nunca antes vista em cima do presidente Augusto Melo, especialmente depois da derrota por 3-0 para o Barcelona em Guayaquil e da notícia de uma briga grande entre atletas no vestiário pós-partida. A discussão aconteceu, ânimos ficaram acalorados, Memphis Depay, Gustavo Henrique, entre outros, Mateuzinho e Matheus Bidon também bateram boca. E essa não foi a primeira vez que houve um clima pesado no vestiário depois de um jogo. Isso tem se tornado constante e aumenta a pressão pela demissão do técnico Ramon Dias. A avaliação dentro do Corinthians é de que o treinador argentino não tem peso para evitar esse tipo de problema. Mas o que o Augusto tem afirmado para pessoas próximas é que não demitirá o Ramon Dias, mesmo em caso de eliminação para o Santos nesse domingo na Neoquímica Arena. A ideia do Augusto é que o treinador fique pelo menos até o jogo da volta contra o Barcelona na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena. A única possibilidade de alteração desse plano é em caso de eliminação para o Santos com outra derrota vexatória, um 3-0, 4-0 ou algo do gênero na Neoquímica Arena, ficaria sem clima para que o argentino, que salvou o Corinthians do rebaixamento no ano passado, permanecesse pelo menos até o jogo decisivo contra o Barcelona. Então, o projeto do Timão é manter o Ramon até o confronto contra o Barcelona. Em caso de eliminações para Santos e Barcelona, aí certamente ele será demitido e a busca por um treinador novo já tem sondagens e especulações. O Tite é o nome mais badalado dentro do Corinthians. Há muita gente que defende a contratação de alguém que foi extremamente vitorioso no Parque São Jorge. Embora o Tite tenha queimado seu filme com parte dos corintianos em 2023, quando recusou 4 convites para treinar o Timão. Na oportunidade ele dizia que havia tirado o ano sabático e que não trabalharia. Pouco tempo depois ele assumiu o Flamengo. Outra alternativa no Corinthians, Renato Gaúcho. Esse nome é defendido por uma ala menor dentro da diretoria, mas também tem seus defensores. O que se sabe é que o Ramon Dias comanda os trabalhos até o confronto de domingo contra o Santos, jogo que vale demais. Vitória no tempo normal classifica o vencedor, em caso de empate, decisão nos pênaltis. Se você tem palpite sobre o futuro do Ramon Dias, Corinthians vai à final do Campeonato Paulista, o Timão tem chance de virar contra o Barcelona, use o espaço para comentário, registra suas opiniões, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta mais tarde. Tchau!